Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Salmo 94, um bom dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. O salmo de hoje que acabamos de ouvir revela um dos grandes dramas da história humana. Deus fala, mas o coração humano frequentemente se fecha para escutar. E com isso o salmo ecoa como um apelo urgente. É mais do que uma simples exortação espiritual. Ele revela um conflito profundo que atravessa toda a história da salvação. A luta entre a voz de Deus e a resistência do coração humano. Deus fala, Deus chama, Deus orienta, mas o ser humano muitas vezes endurece o coração. E essa tragédia espiritual, denunciada pelos profetas e revelada plenamente no Evangelho. Na primeira leitura de hoje do livro do profeta Jeremias, capítulo 7, dos versículos 23 ao 28, inicia ainda no apelo de ouvir a Deus. Dei esta ordem ao povo, dizendo: ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. E segui diante por todo o caminho que eu vos indicar para serdes felizes. E escutar a voz de Deus não se trata de manipulações, muito menos de distorções em nossas mentes, ou de se criar ideologias, de uma falsa religião, ou de um Deus de que não existe. Muitos criam toda uma sistemática para tentar justificar certas tendências do próprio comportamento. Isso não é seguimento a Deus. E vejamos que pelo contexto da primeira leitura, o problema não era a ausência de religião. O povo continuava frequentando o templo, oferecendo sacrifícios, mantendo rituais. Mas havia algo profundamente errado. O coração não estava convertido. E o profeta denuncia: eles não escutaram nem prestaram atenção. Na linguagem bíblica, escutar não significa apenas ouvir sons. Escutar significa acolher, obedecer, deixar-se transformar. O pecado fundamental de Israel não era apenas moral, era espiritual, um coração endurecido. O texto diz que o povo seguiu a obstinação do seu coração perverso. E aqui percebemos algo profundamente atual. Também hoje existe uma religiosidade exterior que nem sempre se transforma em vida interior. E de muitas vezes é fácil dizer que acredita em Deus, ou que Deus quer algo para a sua vida. Isso aí é uma crença genérica, e não estou aqui nem diminuindo e nem criticando, mas de tão genérico que certa crença se torna, ao invés por de fato de ser algo interior, é apenas um mecanismo de linguagem, de aceitação social, apenas uma tradição. Podemos ouvir a palavra de Deus e ao mesmo tempo continuar vivendo como se ele não existisse. E por isso o Salmo nos adverte: não endureçais o vosso coração. O salmista recorda dois episódios dramáticos da história de Israel, Meriba e Massá, quando o povo duvidou de Deus no deserto. Mesmo tendo visto milagres, mesmo tendo sido libertos do Egito, ainda assim o coração do povo permaneceu resistente. Isso revela algo muito importante. O problema espiritual do ser humano não é a falta de sinais de Deus, mas a falta de abertura interior, a autossuficiência, achando que nós temos toda a explicação para justificar a nossa falta de fé. E de muitas vezes criamos todo um sistema altamente intelectualizado, não para negar a existência de Deus ou para negar a nossa adesão à fé, mas tudo é para justificar o quanto nós não queremos sair muitas vezes do nosso estado de comodismo. Cria-se toda uma estrutura interna, e essa estrutura interna
vai tornando o coração duro. Cria-se várias camadas de resistência. Pode ser por medo, por receio, por muitas coisas. Entre elas, o não querer a adesão do compromisso ao projeto do reino, pois tal compromisso exigirá de nós uma saída de nossas certezas, uma saída do nosso comodismo, conforto. Afinal de contas, o caminho não é para se sentir bem, o caminho não é para fazer a nossa vontade. O caminho, muito menos, é para ter uma comodidade existencial e espiritual. Se o próprio Jesus já afirmava que era preciso renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz, ou tomar a sua cruz e renunciar a si mesmo, independentemente da ordem, era preciso ter uma lógica de vida de compromisso. E no Evangelho de hoje, em Lucas capítulo 11, dos versículos 14 a 23, temos Jesus realizando um milagre extraordinário. Ele expulsa um demônio que tornava um homem mudo. O povo fica admirado, mas alguns, em vez de reconhecerem a ação de Deus, fazem uma acusação absurda. Dizem que Jesus expulsa demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. E aqui vemos uma das manifestações mais graves do endurecimento do coração. Quando o coração se fecha completamente, ele começa a confundir luz com trevas. Jesus responde com uma lógica simples e poderosa. Todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Se Satanás expulsa Satanás, seu próprio reino estaria destruído. Então Cristo revela a verdadeira realidade espiritual. Se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou até vós. E no texto grego do Evangelho aparece a expressão Basileia, tou teu, o reino de Deus. Esse reino não é apenas um lugar futuro no céu. É a ação de Deus libertando o ser humano do poder do mal. Infelizmente, ainda há no imaginário popular cristão católico, onde as pessoas simplesmente pensam no lugar futuro no céu, pensando, o meu lugar é o céu. Sim, de fato é uma realidade escatológica, por assim. Enquanto doutrina, ok, mas é uma ação de Deus libertando o ser humano do poder do mal. E sendo eu, você, libertos do poder do mal, a nossa missão de continuidade do reino de Deus aqui. Cada vez que Cristo cura, perdoa, liberta ou transforma a vida, o reino de Deus se manifesta. Mas esse reino encontra resistência, porque existe também um outro reino, o reino do pecado, da mentira e do mal. E por isso Jesus revela uma verdade decisiva. Quem não está comigo está contra mim. E essas palavras podem parecer duras para a mentalidade moderna, mas elas revelam algo essencial. Na vida espiritual não existe neutralidade. Gostar de Jesus, achar que ele foi alguém interessante historicamente, mas não ter uma adesão mínima ao seu projeto, é um princípio contraditório. No mundo contemporâneo, gosta de pensar que é possível viver espiritualmente neutro. Muitas pessoas dizem, eu não sou contra Deus, apenas sigo minha própria vida. Mas o Evangelho afirma algo diferente. A vida humana é atravessada por uma escolha fundamental, abrir o coração a Deus ou fechá-lo. Santo Agostinho dizia que o coração humano é como uma cidade. Ou Deus reina nele, ou ele se torna domínio do desordenado amor próprio. E quando Deus não ocupa o centro da vida, outras coisas acabam ocupando. E essas coisas muitas vezes se tornam ídolos. Poder, prazer, egoísmo, orgulho. E com isso o Evangelho de hoje também nos lembra de algo que muitas vezes esquecemos. A vida cristã envolve um combate espiritual e real. O mal espiritual existe e atua na história. E quanto mais nós nos comprometermos com a missão do reino, teremos existência. Mas o Evangelho também revela algo consolador. Cristo é mais forte. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante